vamos fazer o seguinte. Vocês vão pedir, porque depois eu fico só respondendo todas. Aí quem quiser ver no privado, bota aí, professora, minha. Aí eu vou logo dar aula, daqui a pouco eu boto de todos. Ok? Tá certo, obrigada. De nada. Para a gente não atrasar, aí depois eu vou dar aula. Quem já sabe a sua pode sair, e aí eu fico só digitando no privado para cada um. Eu peço no WhatsApp, é porque no chat eu não estou conseguindo mandar. É para mandar no chat. No chat? É porque para mim está indisponível, só eu vou tentar de novo. Tá ok. Quem não conseguir, aí você me manda no WhatsApp, se você não conseguir. Professora, a senhora terminou crânio, não? Mas é o seguinte, essa aula de coluna vertebral, ela é um pouco grande também. Então, eu prefiro dar toda a coluna vertebral e na outra aula, que é menor, que é caixa torácica, aí eu termino o crânio. Tá? Para não ficar tudo muito quebrado. Tudo bem. Pessoal, então vamos começar. Nossa aula de hoje será sobre a coluna vertebral. Coluna vertebral, ela forma uma estrutura óssea aqui axial que tem importantes funções, como, por exemplo, a sustentação do peso do corpo, né? Para você ficar em posição bípede, posição ereta, a coluna vertebral é importante nessa função. A coluna vertebral, dentre as suas outras funções, ela protege a medula espinhal. Dentro da coluna vertebral existe um canal que se chama canal vertebral e lá se aloja a medula espinhal, que é a estrutura do sistema nervoso, que é indispensável para o movimento, para a sensibilidade, e por isso ela está protegida dentro da coluna vertebral. Tem essa função de suporte e transferência de peso, fixação de músculos e ligamentos, a gente já estudou vários músculos, trapézio, grande dorsal, levantador da escápula. Então, N músculos se fixam aí na coluna vertebral. Suporte e mobilidade da cabeça, então ela vai suportar e movimentar a cabeça, e também vai movimentar o tronco, né? Mobilidade aí do tronco. A coluna vertebral ela é formada pela superposição de 33 vértebras. 7 vértebras estão no pescoço, então elas são chamadas de vértebras cervicais, e elas são abreviadas de C1, que é a primeira, até C7, que é aqui a última do pescoço. Depois vem a região torácica, ela é formada de 12 vértebras torácicas, e elas têm a característica de se ligarem às costelas, e são abreviadas de T1 a T12. Depois vem as vértebras lombares, que elas são em número de 5, e elas também são numeradas, né? Elas têm uma abreviatura que é de L1 até L5. Aqui embaixo tem o sacro, que é a fusão de 5 vértebras, a gente chama de vértebras sacrais fusionadas, e vai formar um osso só, que é o sacro. E aqui inferiormente o cóccix, que também é a fusão de vértebras, só que o cóccix é uma região bem atrofiada e só são 4 vértebras coccígeas. Então, se você fizer esse somatório aqui, vão dar 33 vértebras. A gente diz que são 24 pré-sacrais, né? Antes do sacro, assim, isolado mesmo, são 24. As 5 fusionadas no sacro e 4 fusionadas no cóccix. Entre duas vértebras vizinhas existe o disco intervertebral. O disco intervertebral ele é formado de fibrocartilagem e ele é importante porque ele vai permitir mobilidade na coluna vertebral, assim como se fosse uma gangorra para um lado, para o outro. Então, confere mobilidade e também tem aquela função amortecedora, que é absorver a pressão, né, o peso aí do corpo. Então, ele vai absorvendo e amortecendo esse peso do corpo. Então, essas aí são as funções dos discos intervertebrais. A coluna vertebral, quando você olha assim numa vista anterior, ela é mais ou menos retilínea, ela é retilínea. Mas quando eu olho assim numa vista lateral, ela não é retilínea, ela apresenta curvaturas. E essas curvaturas, elas são importantes para manter a posição ereta, né? Se manter em pé, em equilíbrio. Então, essas curvaturas, você vê que elas são assim em sentidos diferentes, né? E elas vão permitindo esse melhor ajuste da postura. Às vezes a pessoa tem um desviozinho lateral, às vezes é bem tênue,
que é mesmo mais assim postural, porque a gente normalmente utiliza mais um membro, por exemplo, quem é destro. Oi, professora. É aqui ou é aí? Oi, pessoal, minha internet deu aqui uma oscilação. Ah, tá. Achei que tinha sido na minha. Tá bom. Não, foi na minha. Tudo bem aí? Tranquilo, professora. Então, olha só, mas essa parte da divisão das vértebras vocês viram, né? 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. E a coluna vertebral, quando a gente vê assim numa vista anterior, ela é aproximadamente retilínea. Normalmente em adulto ela não é perfeitamente retilínea, porque como a gente usa mais um lado do corpo, quem é destro, o lado direito, quem é canhoto, o lado esquerdo, às vezes ela tem uma curvatura assim bem discreta. Mas, quando a gente vê a coluna vertebral nessa vista aqui lateral, ela tem algumas curvaturas. E essas curvaturas, elas são importantes para manter a posição bípede, né, a posição ereta, e também manter o equilíbrio. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo bem, professor. Tranquilo, professora. Tá. Então, tá aqui as curvaturas da coluna vertebral. Elas são importantes para manter a postura e o equilíbrio. E essas curvaturas, como elas têm assim direção diferente, elas são classificadas em curvaturas primárias e curvaturas secundárias. As curvaturas primárias, que são a torácica e a sacral, são aquelas que mantêm a mesma curvatura da curvatura fetal, ou seja, do feto no interior do útero. Ou seja, essa curvatura ela tem uma concavidade anterior. E elas são chamadas de primárias porque elas são definidas antes do nascimento, mantendo, né, a mesma posição da curvatura fetal. Elas são, essa curvatura anterior, de concavidade anterior, ela é vista na região torácica e na região sacral. Na região cervical e na região lombar, essa curvatura ela se modifica após o nascimento. Elas são definidas após o nascimento e elas apresentam uma concavidade posterior. Por isso, elas são chamadas de curvaturas secundárias, porque elas são definidas após o nascimento. Todo mundo já viu um recém-nascido, ele fica assim meio encurvadozinho para frente. Aí, com aproximadamente 3 a 4 meses, a criança consegue sustentar o peso da cabeça, né? A cabeça é molezinha da criança, do recém-nascido. Nesse momento aqui que ele consegue sustentar o peso da cabeça, essa curvatura cervical, ela fica assim de concavidade posterior. Então, ela aqui é definida. Aí a criança continua sentada, engateando, e depois, quando ela conseguir se manter em pé, bípede, aí essa curvatura lombar, ela também vai adquirir essa concavidade posterior. A curvatura lombar e a curvatura cervical, elas são o oposto da curvatura fetal, ou seja, elas têm uma concavidade posterior e elas são definidas após o nascimento, por isso elas são chamadas secundárias. A cervical, quando a criança consegue segurar a cabeça, sustentar a cabeça. E a lombar, quando a criança consegue ficar de pé. Então, nessa figura aqui mostra novamente que a curvatura torácica e sacral, de concavidade anteriores, elas são as curvaturas primárias. E a curvatura cervical e lombar, de concavidade posterior, elas são classificadas como curvaturas secundárias. Algumas pessoas elas têm um desvio da coluna vertebral, algumas deformidades. A gente chama de cifose ou chifose quando essa curvatura torácica ela é muito acentuada. É o que a gente conhece popularmente como corcunda. Então, por que a pessoa é corcunda? Porque essa curvatura torácica, que ela é assim discreta, ela fica muito acentuada. Então, é a cifose, também chamada de chifose. E a lordose, também chamada de hiperlordose, é o aumento da curvatura lombar.
Então, quando essas curvaturas elas são muito exageradas, se for na região torácica, é a chifose, se for na região lombar, é a lordose. E escoliose é o desvio lateral da coluna vertebral. Eu falei assim que ela não, a curvatura, a coluna vertebral, ela não é uma linha perfeita, uma reta perfeita. Ela pode ser um pouquinho desviada fisiologicamente, em função da gente usar mais um membro, né, mais um lado do corpo. Mas quando ela é exageradamente desviada assim, aí é a escoliose. Né? Todas essas deformidades, elas necessitam de tratamentos ortopédicos, né? Aparelhos, formas de dormir. E a escoliose é quando a coluna vertebral ela é desviada para o lado e para frente aqui, como a gente vê na chifose. Então, eu chamo de escoliose, é a associação dessas duas deformidades. Agora a gente vai estudar a estrutura geral das vértebras, né? Que é uma vértebra, e a vértebra ela tem a sua estrutura, as suas partes. O corpo da vértebra, essa parte anterior do osso, ele é assim uma forma aproximadamente cilíndrica, né? Mais volumosa aqui na frente. Aí essa região se chama corpo da vértebra. Saindo aqui do corpo da vértebra, posteriormente, tem um arco aqui, ó. Esse arco vertebral, essa parte anterior dele se chama pedículo, aqui são os pedículos. E essa região posterior são as lâminas. Então, o arco vertebral, ele é formado por 2 pedículos e 2 lâminas. E o arco vertebral com o corpo vão delimitar uma abertura que se chama forame vertebral. Em cada vértebra é o forame vertebral. Mas na coluna vertebral inteira, vários forames vertebrais superpostos, aí vai formar um canal vertebral. E é nesse canal vertebral que se aloja a medula espinhal. Não confundir medula espinhal com medula óssea. Dentro da vértebra, mesmo no osso esponjoso, vai ter a medula óssea. E aqui dentro do canal vertebral vai ter a medula espinhal. Do arco vertebral, vão se projetar processos, né? Vão sair processos. Esse processo que sai aqui bem na região mediana, na junção das lâminas, né, de um lado e do outro, é chamado processo espinhoso. Você apalpa ele em você mesma e nele vão se fixar muitos músculos. A função dele é principalmente fixação de músculos. Processo espinhoso. Aqui, para cada lado, vai sair o processo transverso. O processo espinhoso é ímpar, porque só é um, e o processo transverso é par, porque tem o do lado direito e do lado esquerdo. Também vão se fixar músculos, e o processo transverso das vértebras torácicas vai se articular com as costelas. Aí tem também o processo articular superior, que é esse aqui, nessa figura, e nessa figura de baixo ele seria esse aqui, ó. Processo articular superior e processo articular inferior. Processo articular superior e inferior de 2 vértebras vizinhas, eles vão se articular. O nome dessa junçãozinha aqui é articulação do processo articular da vértebra. Então, processo articular superior e processo articular inferior. Cada vértebra tem o processo espinhoso, processo transverso, processo articular superior, processo articular inferior. Todos esses processos saindo aqui do arco vertebral. Essa região aqui é o pedículo dessa vértebra aqui. Aí no pedículo você identifica assim uma depressãozinha em cima e outra aqui embaixo. Essas depressões são chamadas de incisuras. Essa aqui é a incisura vertebral inferior e aqui é a incisura vertebral superior dessa vértebra. Aqui eu tenho outra incisura vertebral superior dessa vértebra aqui. 2 incisuras vertebrais adjacentes, elas vão se juntar e vão formar um orifício que é o forame intervertebral. Forame intervertebral, ele se localiza entre 2 vértebras vizinhas, através da união das incisuras vertebrais, superior e inferior da vértebra vizinha.
E pelos forames intervertebrais vão passar os nervos espinhais, nervos cervicais, nervos torácicos, nervos lombares. Eles vão sair aqui da medula espinhal e vão sair pelo forame intervertebral. Pessoal, tudo bem sobre a estrutura geral das vértebras? Bem, professora. O que passa no forame intervertebral? No forame intervertebral vai passar o nervo espinhal. Aí o nervo espinhal, ele recebe o nome e o número da vértebra que ele está associado. Quinto nervo cervical, segundo nervo torácico, quarto nervo lombar, porque ele vai sair aqui nesse foramezinho, entre duas vértebras vizinhas. Certo. Obrigada. De nada. Quando eu olho essa vértebra aqui, eu sei que ela é uma vértebra torácica. Quando eu olho essa vértebra aqui, eu sei que ela é uma vértebra lombar. Então, as vértebras, elas têm uma estrutura geral, comum a todas elas, mas dependendo da região da vértebra, se é cervical, torácica, lombar, ela vai ter algumas características regionais. Então, eu chamo de característica regional isso, características que diferenciam os grupos vertebrais, né? As regiões vertebrais. Aí a gente vai estudar agora isso, as características regionais, começando pelas vértebras cervicais. As vértebras cervicais, elas são em número de 7, de C1 até C7. Da terceira até a sexta, elas são iguais. Se eu estiver estudando essa vértebra aqui, eu não sei qual é ela. Ela pode ser a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta vértebra cervical, porque elas são iguais entre si. Como elas são iguais entre si, eu digo que são vértebras cervicais típicas. Aí a primeira é diferente das outras, a segunda também e a sétima também. Essas que são diferentes, que eu consigo reconhecer, né, elas das outras, diferenciar, elas são chamadas de vértebras atípicas, vértebras cervicais atípicas. Então, a gente vai primeiro estudar as características das vértebras cervicais típicas e depois a gente vai estudar o que é que as atípicas têm de diferente. Então, quais são as características das vértebras cervicais típicas? Elas apresentam corpo pequeno e largo. O corpo da vértebra cervical, ela é pequena. Por que esse corpo é pequeno? Porque a função do corpo vertebral é principalmente absorver o peso, é receber o peso do corpo. As vértebras cervicais só recebem o peso da cabeça, que não é tanto assim. A vértebra lombar, ela já vai receber o peso da cabeça, do pescoço, do tórax, do membro superior. Então, o corpo dela vai ser bem grande. Então, a vértebra, quanto mais superior, menor é o corpo dela. E as vértebras mais inferiores, as lombares, por exemplo, o corpo é bem grande. O forame vertebral, que é isso aqui, ele é amplo e ele tem assim um formato triangular. Por que é que ele é amplo? Porque o forame vertebral aloja a medula espinhal. E a medula espinhal na região cervical, na região do pescoço, ela é dilatada. Ela é tão dilatada que a gente chama de intumescência cervical. Né? Uma intumescência é exatamente uma dilatação. Então, a medula espinhal é dilatada na região cervical, por isso o forame vertebral ele é amplo. Toda vértebra cervical, ela apresenta esse orifíciozinho aqui de cada lado, esse buraquinho, que não tem nenhuma outra, só nas vértebras cervicais. Isso aí é o forame do processo transverso. No forame do processo transverso, vai passar uma artéria, só tem aqui na região do pescoço, que se chama artéria vertebral. Depois a gente vai, inclusive, estudar essa artéria vertebral. Então, eu pego uma vértebra, eu vejo esses dois orifícios aqui, forame do processo transverso, eu já tenho certeza que é uma vértebra cervical. Alguém está tentando falar alguma coisa? Pessoal, estão me ouvindo bem? Sim, professor. Estamos sim, professora. Pronto, então vamos continuar, porque eu tive a impressão que alguém estava querendo falar.
Então, isso aqui é o processo transverso, ele tem um forame no processo transverso, e ele tem, assim, duas projeções, duas pontinhas, que a gente chama de tubérculos. É o tubérculo anterior e o tubérculo posterior. Porque tem alguns músculos que vão se prender no tubérculo anterior e outros vão se fixar no tubérculo posterior. O processo espinhoso das vértebras cervicais é curto e bifurcado. O que é bifurcado? É partido aqui na ponta, ó. As vértebras cervicais, ele tem esse processo espinhoso partido, bifurcado. E ele é curtinho, não é grande, não. E as facetas articulares, dos processos articulares, elas estão no plano horizontal. Elas ficam assim, deitadinhas, no plano horizontal. Porque cada grupo vertebral, essas facetas articulares, do processo articular superior e do processo articular inferior, elas vão estar numa posição. E aqui nas vértebras cervicais, elas estão na posição horizontal. Então, essas são as características das vértebras cervicais típicas. Mas, como eu tinha falado para vocês, a primeira vértebra cervical é diferente das outras, a segunda também e a sétima também. Então, elas são as vértebras cervicais atípicas. Vamos estudar primeiro o atlas, que é a primeira vértebra cervical. Então, você vê aqui pela figura que ela é bem diferente das outras. Então, ela é bastante atípica. Primeira vértebra cervical, chamada de atlas. Essa nomenclatura, em comparação à figura mitológica, o atlas que segura um globo terrestre. O atlas segura um globo, assim, que é a cabeça. Então, por isso ela é chamada de atlas. A principal característica do atlas é que o atlas não tem corpo. Aquela parte volumosa aqui na frente não existe. Então, o corpo está ausente. Aqui seria o corpo, não tem corpo. Então, corpo ausente. O atlas é mais volumoso, é aqui nas laterais, em vez de ser aqui na frente. Essas regiões aqui volumosas lateralmente são as massas laterais do atlas. Aí, nas massas laterais do atlas, tem uma faceta articular superior, que é assim mais alongada, e ela vai se articular com a cabeça, com o côndilo occipital da cabeça, do osso occipital. E tem uma facetazinha articular inferior, que é assim mais circular, e vai se articular com a segunda vértebra cervical. Esse formato é importante assim, para você botar esse osso em posição anatômica. Então, eu sei que essa faceta articular superior ela é alongada, que ela vai se articular com a regiãozinha assim desse mesmo formato, que é o côndilo occipital, e a faceta articular ela é mais circular. Aí essas massas laterais, elas são unidas por um arco anterior, que é mais curto, esse aqui, e um arco posterior, que é mais longo. Nesse arco anterior, vai ter aqui posteriormente uma depressãozinha que se chama fórvea articular para o dente do áxis. Isso aqui vai se articular com o dente do áxis. O que é o dente do áxis? Essa projeçãozinha aqui ascendente para cima que o áxis tem. Por que que o atlas não tem corpo? Porque a região que seria o corpo vai ser ocupada pelo dente do áxis. O áxis é a segunda vértebra cervical. E tem esse nome de áxis porque esse dentezinho, esse processo odontoide, ele forma assim um eixo para a cabeça girar em torno dele. Na verdade, quando eu giro minha cabeça, quem está girando é a primeira vértebra cervical, que é o atlas, em torno do dente do áxis, e o atlas leva minha cabeça junto com ele. Essa articulação entre o atlas e o áxis, ela é uma sinovial pivô. Lá na primeira unidade, quando a gente estudou a classificação das articulações, lá no livro mesmo ele bota um exemplo de articulação sinovial pivô é a radionar, proximal e distal, e atlanto-axial, entre o atlas e o áxis. Então, isso aqui se chama processo odontoide ou simplesmente dente, é o dente do áxis. Aí a pontinha aqui do dente do áxis é o ápice do dente do áxis. E essa região aqui anterior lisa, que vai se articular com a fórvea articular para o dente do áxis, ou seja, com a primeira vértebra cervical, é a face articular anterior. Aqui, deixa eu voltar só uma imagem aqui para você ver, ó. Isso aqui é o dente do áxis.
Aí aqui é o atlas, e aqui é o arco anterior do atlas. Aí essa articulaçãozinha aqui do arco anterior do atlas com o dente do áxis é uma pivô. O atlas fica girando em torno desse dente, do dente do áxis. E a última vértebra cervical atípica é a 7ª vértebra cervical, também chamada de vértebra proeminente. Por que ela é proeminente? Porque ela tem esse processo espinhoso longo e não bifurcado. Nas outras vértebras cervicais, ele é curto e bifurcado. Aí aqui é longo e não bifurcado. As vértebras cervicais, ó, todas elas têm assim um processo espinhoso curto. Até se você tocar na sua nuca, que é onde estão as vértebras cervicais, o processo espinhoso ele é assim pequenininho. Aí quando você chega bem na parte inferior do pescoço, na transição do pescoço com o tronco, você apalpa assim uma vértebra maior. Essa aí, você próprio consegue tocar em você. Essa aí é a primeira grande, aqui na transição do pescoço com o tronco, é essa vértebra aqui, vértebra proeminente. Como ela forma essa elevação, lá na base do pescoço, ela tem esse nome de vértebra proeminente. Então, as vértebras cervicais, elas são 7. A vértebra proeminente, elas têm uma diferença em relação às outras. Então, elas são as atípicas. A terceira... Repete aí, seu áudio cortou. Então, as vértebras cervicais, elas são em número de 7. Aí a terceira, quarta, quinta e sexta, elas são iguais entre si. A gente não consegue diferenciá-las. Elas são chamadas de vértebras cervicais típicas. A primeira, a segunda e a sétima têm uma coisazinha diferente. Então, elas são atípicas. A primeira é chamada de atlas, a segunda de áxis e a sétima é a vértebra proeminente. Tudo bem, pessoal? Perguntas sobre até agora, o conteúdo até agora? Professora, Tá tudo... Sim. qual é o nome da articulação pivô? Atlanto-axial mediana. Mas, ó, primeiro a gente vai estudar os ossos, aí logo em seguida são as articulações. Aí a gente vai falar, tem escrito lá na frente. Ah, tá certo. Tá? Nessa aula de hoje, a gente primeiro vai estudar os ossos e vamos estudar as articulações também. Então, vamos lá. Vamos estudar agora as vértebras torácicas. Está aqui uma vértebra torácica, assim, numa vista lateral e aqui numa vista superior. Principal característica das vértebras torácicas é que elas vão se articular com as costelas. Tem costela no pescoço, não tem costela na região lombar, só tem costela no tórax. Então, elas vão se articular com as costelas. E a regiãozinha que elas se articulam com as costelas, a gente chama de foves costais. Normalmente, as vértebras torácicas, elas apresentam 3 foves costais. 2 foves costais no corpo, que são chamadas de fóvea costal superior e fóvea costal inferior. E uma fóvea costal no processo transverso. É isso aqui, ó, essa depressãozinha. Ou seja, uma costela toca a vértebra em 2 pontos. Ela vai se articular aqui com a fóvea costal do corpo e ela vai tocar aqui na fóvea costal do processo transverso. Essa fóvea costal do processo transverso, ela está ausente nas vértebras T11 e T12. Então, ela só existe nas vértebras T1 a T10. A gente vai ver depois que as costelas, a 11ª e a 12ª, elas são pequenininhas, diferentes, atípicas. Elas não vão ter esse contato, essa articulação com as últimas vértebras torácicas também, com a T11 e a T12. Então, as vértebras torácicas apresentam fóvea costal superior e inferior no corpo e fóvea costal no processo transverso. Só que essa fóvea costal no processo transverso, ela está ausente nas vértebras T11 e T12. O processo espinhoso é longo, inclinado e delgado. Você está vendo aqui, ó, que ele é longo, ele é inclinado assim para baixo, ele é desviado para baixo e ele é delgado, ele é fino. O forame vertebral, ele é circular.
ele é redondinho, e ele é bem menor do que a região cervical, porque a medula espinhal, na região torácica, ela é fina também, aí ele vai ser circular e vai ser pequeno. E as facetas articulares dos processos transversos, processo transverso superior, processo transverso inferior. A faceta articular é essa partezinha lisa, que vai encaixar na outra vértebra. Ela fica no plano frontal. Lembra do plano frontal? Vai de um lado para o outro, então elas não estão deitadinhas, porque as vértebras cervicais, elas estão deitadinhas, no plano horizontal. E nas vértebras torácicas, né, ela fica assim em pé e no plano frontal. Plano frontal, o coronal, é a posição que elas ficam. Muito bem. Abaixo das vértebras torácicas, a gente vai encontrar as vértebras lombares. Elas são em número de 5, L1 a L5, e elas são as vértebras mais volumosas, elas são as vértebras maiores. Elas têm um forame vertebral pequeno e triangular. Por que é que o forame vertebral ele é pequeno? Vocês lembram onde é que a medula espinhal termina? Em qual vértebra a medula espinhal termina? Quem lembra? Oi? A medula espinhal, ela termina em L2. E o que é que vai ter aqui dentro da L3, L4, L5? A cauda equina, que só são uns fios, uns axônios de neurônios que saem da medula espinhal. Então, como a medula espinhal termina aqui em L2, o forame vertebral das vértebras lombares é pequeno, porque só tem uns fios. Esses fios formam a cauda equina. Então, o corpo, a vértebra é grande, mas o forame vertebral é pequeno. O processo espinhoso é quadrilátero e horizontal. Aqui o processo espinhoso, ele é assim um pouco quadrado, ele não é delgado, ele não é fininho, como nas vértebras torácicas, ele é quadrilátero e ele é horizontal. Ele não é inclinado, como é na torácica, ele é assim mais na posição mesmo do corpo da vértebra, horizontal. As facetas articulares, elas estão no plano antero-posterior. Aqui é o processo articular superior, e as facetas articulares, elas ficam assim de frente para trás, no plano antero-posterior. Seria um plano sagital. Aí as vértebras lombares, elas têm duas pontinhas que não existem nas outras vértebras, que são o processo acessório e o processo mamilar. Isso aqui tudo é o processo transverso. No processo transverso, aqui atrás tem assim uma pontinha de cada vértebra. Isso aqui se chama processo acessório. E no processo articular superior, aqui atrás dele também tem assim uma projeção que se chama processo mamilar. Só são duas pontinhas que tem nas vértebras lombares que não tem nas outras vértebras. Processo acessório e processo mamilar. Aqui também vão se fixar alguns músculos que não tem nas outras regiões, por isso é que as outras vértebras não têm. Então, estudamos as vértebras cervicais, as torácicas, as lombares, e agora a gente vai estudar as vértebras sacrais. Só que as vértebras sacrais, elas estão fusionadas. Essa linhazinha aqui é onde elas fusionaram. No início do período embrionário, elas são separadas, mas durante o desenvolvimento do embrião, elas se fusionam. Elas ficam um osso só. Aí é o sacro. O sacro é um osso irregular, mas ele é assim achatado antero-posteriormente. Ele é fininho, quando eu olho assim lateral. E ele tem uma face anterior, que é essa aqui, seria nessa região aqui, ó. E uma face posterior. Isso aqui é o sacro, essa figura é o sacro cortado bem no meio. Com a secção mediana do sacro. Aqui na frente é a face anterior e aqui atrás é a face posterior. A face anterior, ela se chama face pelvina ou pélvica. Ela é côncava e ela é lisa. Você vê que ela é lisinha aqui, ó, e ela é côncava. Aí a face posterior, ela se chama face dorsal. Ela é convexa e ela é toda acidentada. Ó. Você vê que ela tem um monte de altos e baixos. Ela é acidentada. Elas são diferentes. O sacro, ele tem um formato mais ou menos assim triangular. Aí essa região superior é a base do sacro
E essa parte aqui inferior é o ápice do sacro. Então, o sacro, mais dilatado em cima é a base, mais estreito aqui embaixo, né? Dilatado em cima, que é a base, e estreito embaixo, que é o ápice. As massas laterais do sacro, essa parte aqui do sacro, que fica lateral às forames. Esses forames aqui são chamados de forames sacrais. Eles corresponderiam aos forames intervertebrais das outras vértebras. E por eles vão passar os nervos sacrais, que são os nervos espinhais aí do sacro. Aí essa parte aqui do sacro, localizada aqui de cada lado desses forames, são chamadas de massas laterais. E essa parte superior das massas laterais são as asas do sacro. Na face pelvina, eu vou identificar os forames sacrais pelvinos, esses buraquinhos, né? 4 de cada lado. Vou identificar essa região aqui, essa linha aqui onde as vértebras fusionaram, que elas são chamadas de linhas transversais. E vou encontrar o promontório, que é aquela bordazinha anterior e superior do sacro. Essa pontinha que o sacro tem aqui na frente, promontório. Tudo bem, pessoal? Ei, professora, Sim. as asas do sacro, elas estão incluídas nas massas laterais, ou elas são em cima? Estão incluídas, porque tudo isso aqui é a massa lateral. Aí essa parte aqui superior, assim, que ela se dilata, essa parte que dilata aqui, aí se chama asa do sacro. Sim, elas estão nas massas laterais. Estudamos a face pelvina, que é mais lisa, mais simples, ela é côncava e lisa. Agora a gente vai estudar a face dorsal, que ela é mais acidentada. Ela é cheia de elevações, depressões, então ela é mais complexa. Na face dorsal, então estou vendo agora o sacro por trás. Na face dorsal, existem também os forames sacrais, dorsais agora. Vão passar também os nervos espinhais sacrais. Aí o sacro tem uma elevação aqui bem no meio. Essa elevação, ela se chama crista sacral mediana. E a crista sacral mediana, ela corresponde à fusão dos processos espinhosos das vértebras sacrais. Cada vértebra, torácica, cervical, lombar, tudo tem um processo espinhoso bem no meio. No sacro, esses processos espinhosos, eles estão fusionados também. Aí eu chamo de crista sacral mediana. Essa aqui, lá do lado, aqui, ó, depois dos forames, é a crista sacral lateral. A crista sacral lateral, ela corresponde à fusão dos processos transversos dessas vértebras. E aqui, entre a crista sacral mediana e a crista sacral lateral, tem a crista sacral intermédia, que ela é assim mais discretazinha. E a crista sacral intermédia, ela corresponde à fusão dos processos articulares das vértebras sacrais. Então, nas vértebras normais tem processo espinhoso, processo articular e processo transverso. No sacro, esse processo se fusiona e formam crista sacral mediana, crista sacral intermédia e crista sacral lateral, respectivamente. O sacro, ele dentro dele também tem um canal, do jeito que tem nas vértebras o canal vertebral. Só que aqui no sacro eu chamo de canal sacral. O que é que tem dentro do canal sacral? Quem é que sabe? Abre o microfone e fala. É uma coisa que eu já falei hoje aqui na aula. O que é que tem dentro? A caudequina. Não, vai ter a caudequina. Lembra que a medula... E os da medula espinhal? Ó, a medula espinhal, ela termina em L2. Aí o que é que tem de L2 para baixo? Desde L3, aqui no canal de L3, L4, L5 e no canal sacral. A cauda equina. Então, aqui dentro não vai ter mais medula, porque a medula terminou lá em L2. O que é que vai ter aí dentro? Cauda equina.
Da caldequina vão sair os nervos sacrais. Aí o nervo sacral ele vai se bifurcar no ramo ventral e no ramo dorsal e vai sair por esses forâmezinhos aqui, ó. Aqui é o forame sacral pelvino e aqui atrás é o forame sacral dorsal. E aqui seria o canal sacral com a caldequina. O canal sacral que está aqui dentro, ele aqui embaixo, ele tem assim uma aberturazinha, como se fosse uma interrupção dele. Esse buraquinho aqui se chama hiato sacral. E essa projeção, essa elevaçãozinha que tem aqui lateralmente ao hiato sacral, são os cornos sacrais. Tem um corno sacral de cada lado. Tudo bem? Então, isso aqui é o que eu vejo na face dorsal. Os forames, as cristas, o hiato sacral e o corno sacral. Aqui em cima, os processos articulares, eles se fusionaram, mas ficou um sem fusionar lá em cima. Isso aqui é o processo articular superior. Ele vai se articular com a quinta vértebra lombar, né, com a última vértebra lombar. A face auricular, todo mundo lembra, eu botei na prova, a face auricular do ilho. Aí aqui no sacro tem a face auricular do sacro. E elas vão se encaixar na articulação sacro-ilíaca. E aqui atrás da face auricular tem uma areazinha rugosa que é a tuberosidade sacral. Do jeito que tem lá no ilho também a tuberosidade ilíaca. Na tuberosidade ilíaca e na tuberosidade sacral vão se fixar os ligamentos sacro-ilíacos interósseos. E aqui abaixo do sacro, o cóccix, que é um ossozinho bem rudimentar, bem atrofiado na espécie humana. Fica aqui localizado abaixo do sacro. Essa parte também tem uma forma triangular. Aí essa parte superior do cóccix é a base do cóccix. E essa pontinha aqui inferior é o ápice do cóccix. O cóccix tem uma face dorsal, que é essa face posterior, e a face pelvina também, anterior, do jeito do sacro. E também tem duas pontinhas aqui para cima, tem dois chifrinhos aqui perto do sacro. Aí esses chifrinhos aqui são os cornos coccígeos. Tem os cornos sacrais e os cornos coccígeos. O cóccix é uma vértebrazinha, né? São, na verdade, quatro vértebras fusionadas e são bem rudimentares na espécie humana. Então, isso é a coluna vertebral, a parte, né, óssea da coluna vertebral. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Então, vamos lá. Senhora. Alguém me disse aqui que o chat está indisponível, só que tem, não sei porque está indisponível para algumas pessoas, porque tem algumas pessoas que estão mandando mensagem. Mas no final, quando eu terminar aqui, eu volto lá no chat. Então, pessoal, a gente vai estudar agora as articulações da coluna vertebral. Estudamos ossos, agora as articulações. E aqui tem algumas características assim do esqueleto axial como um todo. O esqueleto axial, ou seja, cabeça, pescoço e tronco, é constituído principalmente por caixas ósseas, com a função de proteção de órgãos importantes. Tem a cavidade craniana, a caixa torácica, a cavidade pélvica, a região axial do corpo não é tão especializada em mobilidade. Especializada em mobilidade são os membros, superior e inferior, que eu utilizo para manipular objetos, deambulação, caminhar, correr. Então, os membros, eles são especializados mesmo em movimento. A região axial, ela não é especializada em movimento, ela é especializada em proteger órgãos importantes. Mas ela apresenta uma pequena mobilidade, que é importante para a respiração e para a mobilidade do corpo como um todo. Aí aqui continua, algumas dessas caixas não realizam nenhum movimento, não permitindo expansão do seu conteúdo. Por exemplo, a cavidade craniana, ela não se expande, quando a pessoa tem hemorragia, pode até vir a órbita. A órbita também, ela não se expande, mas a caixa torácica, a pelve, ela tem uma pequena mobilidade. E essa mobilidade, ela é importante, como eu falei, para a respiração e para algumas funções vitais.
Então, a gente vai estudar essas articulações. Se as articulações axiais, elas não são assim muito móveis, elas têm muita articulação, por exemplo, cartilaginosa, que são semimóveis, mas vão ter também algumas articulações sinoviais. Primeira articulação que a gente vai estudar é a articulação atlanto-occipital. É a articulação que acontece entre o atlas, que é a primeira vértebra cervical, e o osso occipital, que é um osso do crânio. Aqui no crânio, a gente não chegou a estudar essa vista aqui do crânio, mas aqui no osso occipital, de cada lado, tem uma elevaçãozinha que se chama côndilos do occipital. É isso aqui. Aí os côndilos do occipital, eles vão se encaixar nisso aqui, que é a fóvea articular superior da massa lateral do atlas. Então, é o encaixe da cabeça com a coluna vertebral. E essa articulação se chama atlanto do atlas, atlanto occipital. É uma articulação... Opa! Teve uma imagem aqui que ela danificou, ela corrompeu. Acho uma outra figurinha aqui. Essa articulação, ela é reforçada, então, aqui, ó, do occipital com o atlas. Aí ela fica, é uma de cada lado, uma aqui e outra lá. E ela é reforçada por um ligamento anterior e posterior, assim, bem largo, que a gente chama de membrana atlanto-occipital anterior e atlanto-occipital posterior. Essa que está mostrando aqui é a membrana atlanto-occipital posterior. Anterior seria esse mesmo formato aqui, mas ela está danificada aqui a figura. Mas tem uma membrana que ficaria aqui na frente e outra membrana que ficaria aqui atrás. Então, a membrana atlanto-occipital anterior e atlanto-occipital posterior. Essa artériazinha que está mostrando aqui em vermelha é a artéria vertebral. Ela vai passar no forame do processo transverso das vértebras cervicais e ela vai perfurar a membrana atlanto-occipital, porque essa artéria vertebral ela vai entrar depois lá dentro da cavidade craniana para originar algumas artérias cerebrais. Aí ela perfura a membrana atlanto-occipital posterior para ela poder penetrar no crânio por esse forame aqui, que é o forame magno. Essa articulação, ela se classifica como sinovial, condilar, biaxial, faz flexão e extensão da cabeça, você bota a cabeça para frente e para trás, flexão e extensão, e também lateralidade, você bota a cabeça para um lado e para o outro. Então, ela é biaxial, flexão e extensão e lateralidade. A gente estudou, aqui está mostrando a articulação atlanto-occipital de novo, ela aqui de um lado e aqui do outro, esse aqui é o osso occipital e aqui é o atlas. Mas agora a gente vai estudar essa articulação aqui, a articulação atlanto-axial mediana, que é aquela pivô que eu falei ainda há pouco para vocês. Ela acontece entre o dente do áxis, que é essa projeçãozinha, e o dente do áxis, ele vai ficar dentro de um anel osteofibroso. Esse anel osteofibroso, ele é formado de osso e de fibras. A parte óssea é o arco anterior do atlas, que é isso aqui. E a parte fibrosa é esse ligamentozinho que passa aqui de um lado para o outro, que é o ligamento transverso. O arco anterior do atlas com o ligamento transverso vai formar assim um círculo, né, um anel. Aí o dente do atlas vai ficar aqui dentro. E o atlas, que é essa vértebra aqui, ela vai ficar rodando, girando em torno do dente do áxis. Por isso é que essa projeção aqui por isso é que esse osso aqui é o áxis, porque o atlas gira em torno dele. Essa articulação, ela é reforçada por vários ligamentos. Por que é que tem tanto ligamento reforçando essa articulação? Porque o dente do áxis, ele é estreito aqui embaixo. E quando você leva uma pancada muito grande, lá na calota craniana, ele pode fraturar. E se ele fraturar, ele pode desviar aqui para dentro, onde tem a médula espinhal, e dilacerar a médula espinhal, lesionar a médula espinhal. E todo mundo sabe, quando a médula espinhal tem lesão, a pessoa pode ficar paralítica.
Então, isso é até uma proteção do corpo. Como isso aí pode fraturar, tem um monte de ligamento, ó, sustentando aqui o dente do ápice, para ele não vir aqui para trás, onde tem a medula espinhal. Vocês sabem quando a pessoa, não sei se já viram assim, algum caso, pessoa que pula numa piscina ou num rio de pedra, assim, de ponta, e às vezes baixa a cabeça lá e fica paralítico. Na verdade, o que lesiona é isso aqui. O dente do ápice, ele pode fraturar, esses ligamentos romperem e ele esmagar a medula espinhal. E aí vai causar, né, paralisia, vai causar tetraplegia. A pessoa vai perder o movimento tanto dos membros superiores como dos membros inferiores. Então, como é que são chamados esses ligamentos aqui? Esse ligamento aqui, ó, que você está vendo, ele parece uma cruz. Aí ele se chama ligamento cruciforme. Então, cruciforme quer dizer em forma de cruz. Esse ligamento aqui, ó, ligamento cruciforme. Bem na pontazinha do dente do ápice, tem um ligamento lá no ápice do dente do ápice, chama ligamento apical, que é esse aqui. E aqui do lado tem um ligamento que parece umas asas. Aí esses ligamentos aqui são ligamentos alares. Ligamento alar. Então, nessa figura aqui, o ligamento alar, ó, seria esse aqui. Ligamento cruciforme, ligamento alar, aqui, ligamento apical, e todos esses ligamentos, eles são assim cobertos por esse outro ligamento aqui, que cobre tudo, que se chama membrana tectória. É a membrana do teto, aí se chama membrana tectória, essa membranazinha aqui. Essa articulação se classifica como sinovial pivô, toda pivô é uniaxial, e faz a rotação, né? Rotação direita e rotação esquerda, quando a gente só gira a cabeça para um lado e para o outro. Tudo bem, pessoal? Ok? Tudo bem. Tudo. Então, vamos prosseguir, já estamos terminando. Presta atenção, está chegando ao fim já. Sei que todo mundo já está cansado, porque essa aula também é um pouco longa, mas vamos lá. Agora a gente vai estudar as articulações intervertebrais. Aquelas duas que eu mostrei para vocês, a atlanto-occipital e a atlanto-axial, às vezes elas são chamadas de articulações especiais. Elas, né, não tem na coluna vertebral inteira, elas só tem no átus, né? No átus com o occipital e no átus com o axis. Então elas são como se fossem especiais. Mas em toda a coluna vertebral, né, desde o início ao final, existem as articulações intervertebrais típicas, que são a articulação do corpo da vértebra e a articulação do processo articular da vértebra. Você vê que duas vértebras vizinhas, elas têm duas articulações entre si. Porque tem essa aqui, que é a articulação do corpo da vértebra, que é uma sínfise, e a articulação do processo articular da vértebra, que é uma sinovial plana. Então, são duas articulações intervertebrais. Primeiro, a gente vai estudar a articulação do corpo da vértebra. As superfícies articulares são a face articular superior e a face articular inferior do corpo de duas vértebras vizinhas. Aqui seria a face articular superior dessa vértebra. Aí vai ter outra vértebra em cima, com a face articular inferior, face inferior do corpo. Aí elas vão se articular entre si. Entre duas vértebras vizinhas, entre o corpo de duas vértebras vizinhas, tem o disco intervertebral. É isso aqui. O disco intervertebral, ele é formado de fibrocartilagem, ele é fibrocartilaginoso, e ele tem duas regiões diferentes. Essa parte aqui periférica, ela é mais fibrosa, são fibras concêntricas, e se chama isso aqui ânulo fibroso. O anel é o anel fibroso. A parte do meio, essa parte interna aqui, ela é assim mais molinha, ela é mais cartilaginosa, ela tem mais cartilagem e menos fibras. Tem uma consistência gelatinosa, flexível, e se chama dentro núcleo pulposo, parece uma polpa, aí o núcleo pulposo.
O disco intervertebral, a gente já viu que ele tem a função, né, de permitir uma pequena mobilidade, ela é uma articulação cartilaginosa, semimóvel, e tem a função também amortecedora, né, de absorver choque mecânico. Gente, desculpa, estão me ouvindo direitinho? Sim, professora. Sim, professora. Vamos lá, Sim. continuar. Então, aqui o disco intervertebral, ânulo fibroso na periferia, núcleo pulposo aqui no meio. O núcleo pulposo, ele é gelatinoso, ele é mole. Todo mundo já ouviu falar em hérnia de disco, não já? O que é hérnia de disco? É isso aqui, ó. É quando acontece um desgaste, uma rupturazinha desse ânulo fibroso, e o núcleo pulposo, que é molezinho, ele se projeta assim para fora, ele hernia, ele sai daqui de dentro. Aí isso é a hérnia de disco. Aqui, adjacente ao disco intervertebral, vai passar o nervo espinhal, nesse foramezinho aqui, ó, o forame intervertebral. Aí, quando essa hérnia fica comprimindo o nervo espinhal, a pessoa sente dor. Então, às vezes, movimenta, faz um movimento, aí sente uma dor intensa aqui. Isso é a hérnia de disco. Tudo bem? Aqui eu coloquei algumas características dos discos. Os discos são mais espessos na região lombar. A espessura do disco é proporcional à espessura da vértebra. Então, ele é fininho na região cervical, intermediário na região torácica, e ele é bem mais espesso na região lombar. Até porque ele tem função de absorver peso, quanto mais peso, mais grosso ele é. Os discos vão se tornando mais rígidos com a idade. Por que eles vão se tornando mais rígidos, mais duros? Porque eles perdem água. E como eles perdem água, eles vão ficando mais finos, eles vão diminuindo a espessura. Isso explica a diminuição de estatura dos idosos. A gente vai diminuir um pouco de estatura quando a gente estiver velho. Então, quem já for baixo, vai ficar um pouquinho mais baixo ainda. Porque a coluna vertebral ela vai diminuir o comprimento dela no idoso. Porque o disco intervertebral vai ficando mais fininho. Isso aí vai reduzindo a mobilidade e vai reduzindo também a estatura. Por isso é que a gente precisa fazer atividade física para evitar isso aí. Fazer alongamento, atividade física, porque isso aí vai evitando essa rigidez do disco. Na região cervical e lombar, os discos são mais espessos anteriormente. Na região cervical e lombar, ele é mais espesso aqui na frente e ele é um pouquinho mais fino aqui atrás. Isso aí vai ajudar a determinação das curvaturas secundárias, que são na região lombar e cervical. Então, aí são algumas características. Essa articulação do corpo da vértebra, ela é reforçada por um ligamento aqui na frente, seria esse mesmo aqui, ó, e um ligamento aqui atrás do corpo, que estaria aqui dentro do canal vertebral, que seria esse aqui, porque aqui eu cortei os pedículos. O da frente é o ligamento longitudinal anterior, ele vai lá de cima da primeira vértebra cervical até aqui o final no cóccix. Vai toda a extensão da coluna vertebral. E atrás, dentro do canal vertebral, aqui dentro do canal vertebral, vai ter o ligamento longitudinal posterior. Então, tem um ligamento na frente e um atrás. Como ele é longo, vai de cima a baixo, longitudinal, anterior e posterior. Essa articulação se classifica como cartilagínea símfise e o movimento é a inclinação de uma vértebra sobre a outra. Então, as duas vértebras vizinhas se articulam no corpo e no processo articular. Estudamos a do corpo, agora a gente vai estudar a articulação do processo articular da vértebra. E é essa aqui que eu estou mostrando aqui nessa figura. Nessa outra figura, ela está aqui. E nessa outra figura vai estar aqui. Então, a articulação do processo articular da vértebra, ela acontece entre os processos articulares superior e inferior de duas vértebras vizinhas. Ela tem toda a coluna vertebral entre duas vértebras vizinhas.
Essa articulação não tem cartilagem lá, fibrose, ela tem líquido sinovial, então ela é sinovial, plana, anaxial. Ou seja, as vértebras aqui, elas deslizam um pouquinho uma na outra. Aqui ela tem só essa, o livro vai chamar movimento de gangorra, assim como se fosse uma gangorra, para um lado, para outro, e aqui ela desliza um pouco. E essa articulação do processo articular da vértebra, ela apresenta alguns ligamentos, ó, não assim na própria cápsula, um ligamento mais distante, que a gente chama, que são ligamentos extraarticulares. Extraarticulares. O ligamento flavo é esse aqui, ó. Flavo quer dizer, significa amarelo. É um ligamento que ele tem uma tonalidade mais amarelada, porque é um ligamento rico em fibras elásticas. Normalmente, ligamentos, eles são ricos em fibras colágenas. E esse ligamento flavo, ele tem muita fibra elástica. Aí ele tem uma coloração mais amarelada que os outros. Aí é o ligamento flavo. Ele se estende de uma lâmina, da lâmina de uma vértebra, para a lâmina da vértebra vizinha. Ele une as lâminas das vértebras. Esse aqui, mais acinzentado, é o ligamento interespinhal. Ele vai do processo espinhoso ao processo espinhoso de outra vértebra. Então, ele é interespinhal, ou interespinhoso, como botam alguns livros. E esse ligamento aqui, ó, que vai na pontinha aqui do processo espinhoso, é o supraespinhal. Ligamento supraespinhal. Então, ligamento flavo, ligamento interespinhal, ligamento supraespinhal. Esse ligamento supraespinhal, ele vem aqui fininho, quando ele chega aqui no pescoço, ele vai dilatar. Quando ele dilata aqui no pescoço, é o ligamento da nuca. Ó, essa aqui seria a vértebra proeminente, ó. Essa aqui são as vértebras cervicais, mais curtinhas, a proeminente, ela fica bem posteriorizada. E esse é o ligamento da nuca, é a continuação do ligamento supraespinhal aqui na região do pescoço. Então, ligamento flavo, ligamento interespinhal, ligamento supraespinhal, ligamento da nuca, reforça a articulação do processo articular da vértebra, que é uma sinovial plana, anaxial, que realiza deslizamento. Então, a coluna vertebral, né, como um todo aqui, ela tem a articulação dos corpos das vértebras e ela tem a articulação dos processos articulares das vértebras. Essas articulações em conjunto permite que você faça esses movimentos aqui, ó, flexão e extensão da coluna vertebral. Flexão é você curvar o corpo para frente e a extensão é você curvar ele para trás. Faz também flexão lateral, direita e esquerda. Eu botar a minha coluna vertebral para um lado e para o outro. E quando eu estou em pé e viro assim meu rosto para trás, como se eu fosse olhar para trás, rodando o meu corpo, isso é a rotação lateral. Rotação lateral e rotação medial da coluna vertebral. Assim, não é que essas articulações elas sejam triaxiais, não. Elas são sínfise, né, cartilaginosa sínfise, e sinovial plano. Agora, o somatório de pequenos movimentos, né, de pequenos movimentos em cada uma dessas articulações, vai permitir essa mobilidade da coluna vertebral. A amplitude do movimento varia de acordo com o indivíduo, tem pessoas que são bem flexíveis, né, outras pessoas não. E também com a região. Normalmente, a região cervical e a lombar, elas são mais móveis. A região torácica, como tem as costelas presas ao osso externo, ela tem, assim, menos mobilidade do que a região cervical e do que a lombar. Tudo bem? Essa era a última. Esses seminários aqui, que eu coloquei com esses dados aí... Pessoal, só um minutinho, vem aqui. Só um minuto. Oi. Então, essa divisão do seminário, esse aqui era o seminário do período passado. Eu vou fazer depois, tá? Para vocês. Opa, isso aqui é de outra turma antiga. Tudo bem, pessoal? Estão prestando atenção?
Sim. Tudo bem, professora. Essa é difícil. Sim, professora. Tudo certo, professora.